Eu quero trazer uma palavra que encheu meu coração para o dia de hoje. O Senhor vem remoendo dentro de mim, e eu creio que Deus quer nos levar a um nível mais profundo. Eu creio que Deus quer nos levar a lugares e a níveis que de repente nós talvez não acessamos, porque existem áreas da nossa vida que precisam de alinhamento. E eu quero que você olhe para alguém e fale nessa manhã para essa pessoa: tem expectativa no que o Espírito irá fazer. Não, mas fala com quem tem convicção. Diga para essa pessoa: tem expectativa no que o Espírito vai fazer. Porque é o Espírito quem opera, é Deus quem faz. E eu creio que Ele vai falar o nosso coração e vai trazer hoje um alinhamento. Hoje pela manhã eu estava compartilhando com a pastora Raquel. Eu falei: amiga, eu estou nervosa. E aí ela foi orar comigo. Sabe por quê? Porque toda vez que eu tenho que trazer uma palavra que eu entendo que é uma palavra de nos colocar no eixo, de alinhamento, existe no meu coração, eu não vou dizer um nervosismo, mas existe no meu coração uma palpitação, uma ansiedade. Meu Deus, eu preciso falar isso mesmo, Senhor. E Deus, quando Ele coloca um encargo dentro do nosso coração, meu irmão, se você não liberar, o problema é grande. E eu creio que Deus tem um recado para nos dar nessa manhã. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Deus não quer de nós simplesmente um lugar onde a gente possa ter um encontro esporádico com Deus. Deus não quer que a gente simplesmente usufrua de uma porção daquilo que Ele tem para nos dar, não. Deus tem um lugar de relacionamento. Deus tem um lugar de intimidade para você e para mim. Você está aqui comigo nessa manhã. Deus não quer que você viva simplesmente uma experiência com Ele. Ele quer que você possa viver relacionamento com Ele, porque experiência é algo esporádico, é algo pontual. Só que quando passa o tempo, você por vezes esquece a experiência que você teve lá atrás. Mas quando você tem relacionamento, você não consegue esquecer, porque é todo dia. Ele está ali, é nos detalhes. Eu levanto de manhã e eu lembro: o meu amado está aqui, a presença dEle é real. A minha vida não recebe qualquer tipo de decisão se não for através daquele que é o centro da minha vida. E Deus não quer ser alguém secundário, seu plano B. Vou falar de novo: Deus não quer ser o plano B na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus não tiver o primeiro lugar, Ele não terá o segundo. Deus é um Deus do primeiro lugar, e Ele quer ter o primeiro lugar no seu coração. O Evangelho de João capítulo 10 verso 14 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Vou pregar para esse lado aqui que está mais calmo. O texto está dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Deixa eu te explicar. A pergunta não é o quanto você conhece de Deus, a pergunta é se Ele te conhece. Por quê, pastora? Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo, acho que é Mateus ou Marcos, capítulo 7 verso 22, se eu não me engano, vai dizer: vocês vão chegar para mim e vão dizer: em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos. Olha aí, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Próximo. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Quando a gente vai procurar a palavra conheci no original, pasme você, essa palavra me traz uma ideia de que? Intimidade. Não é ouvir falar, é relacionamento. É o relacionamento mais íntimo que pode existir, que é o relacionamento de um homem e uma mulher, aonde você não tem qualquer tipo de ressalvas. Então o que Deus está dizendo: olha, eu não vos conheço, eu não tenho intimidade com vocês. E Deus não quer simplesmente que você ouça falar dele, Ele quer que você o conheça, para que Ele possa dizer: não, esse aí eu conheço, esse aí eu sei quem que é, faz parte do meu rebanho, é ovelha minha. Esses dias eu estava ouvindo um desses shorts, desses cortezinhos na internet,
E tinha uma pessoa pregando, não vou lembrar quem era, uma pregadora falando. E ela dizia assim: você de repente conhece um famoso, se te perguntarem o que for a respeito dele, você talvez vai falar isso e aquilo, você sabe os detalhes, você sabe as notícias, você sabe informações às vezes até íntimas. Mas a pergunta não é o quanto você sabe dessa pessoa. A pergunta é se você bater na porta da casa, se ela vai abrir, se ela te conhece. Por quê? Porque o fato da gente conhecer gente que todo mundo conhece, não significa que essa pessoa nos conhece. Pois entenda bem, a pergunta, de novo eu vou falar, não é o quanto você ouviu falar de Deus. A pergunta é se Ele te conhece. Porque Deus está nos convidando a um lugar de relacionamento. Deus está nos convidando a um lugar de intimidade. Abra sua Bíblia comigo, ou leia juntamente comigo Atos capítulo 20, verso 7 em diante. Atos capítulo 20 nos conta uma história muito breve, que eu quero que a gente possa aprender com esse texto. E diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Olha que coincidência, era um momento de ceia, igual que o nosso culto hoje. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, diga comigo, Eutico. Não, diz com força, irmão, que você está aprendendo um nome difícil hoje. Eutico. Muitos talvez nunca ouviram falar sobre Eutico, porque não tem muita informação sobre ele. Mas o texto vai dizer aqui, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Muito bem. Esse texto está nos falando um episódio muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente enriquecedor. Está nos falando sobre um momento onde Paulo está pregando no cenáculo. E o texto vai dizer que havia esse jovem chamado Eutico que estava sentando, e perceba o detalhe, estava sentado na janela. E eu gosto de ficar aqui na beirada para você conseguir ver a interpretação, tá, irmãos? Porque às vezes eu gosto de ser atriz também para te colocar na história. Então Eutico estava assentado na janela, e o texto vai dizer que enquanto Paulo estava pregando lá de dentro do cenáculo, ele estava ali pregando, e o texto vai dizer que foi passando tempo, chegou mais ou menos até meia-noite. Pelo visto o povo que estava ali ouvindo Paulo estava empolgado com a pregação de Paulo, mas Eutico, que estava sentado na janela, o texto vai dizer que tomou um profundo sono, foi tomado pelo sono, ele adormeceu. E como qualquer pessoa pode esperar, sentado numa janela, não vai cair para o lado de dentro. Ele caiu para o lado de fora, e o texto vai dizer que ele morreu. Paulo parou o que estava fazendo, foi lá, ressuscitou Eutico e voltou para partir o pão e partilhar do momento da ceia, da comunhão, daquilo que ele estava fazendo. Muito bem, queridos, eu intitulei essa mensagem de íntimos não sentam na janela. Eu quero que você fale para essa pessoa do seu lado, porque hoje você vai, na verdade você não vai ser profeta, hoje você vai exortar junto comigo. Diga para essa pessoa: íntimos não sentam na janela. Eu comecei toda a introdução da minha mensagem te dizendo o seguinte: Deus não quer simplesmente que você tenha uma experiência. Deus quer que a gente possa ter um relacionamento de profundidade, que a gente possa ter um relacionamento de intimidade. Mas a gente precisa entender que esse lugar de intimidade não cabe se assentar na janela. Porque, pastora, e eu quero que você aprenda junto comigo nesta manhã, porque algo que eu aprendo com esse episódio é que Eutico, ao sentar na janela, ele sentou num lugar onde ele podia olhar tanto para o lado de dentro como olhar para o lado de fora.
Quando Eutico senta na janela, ele podia olhar tanto para aquilo que Paulo estava falando, como para aquilo que estava acontecendo do lado de fora. E esse é o problema quando nós queremos nos relacionar intimamente com Deus. Se eu quero ter um relacionamento de intimidade, eu não posso me assentar num lugar onde minha visão tem uma dualidade. Horas eu foco no que está acontecendo dentro, e horas eu foco naquilo que está acontecendo fora. Horas a palavra que Deus falou é uma verdade, e horas a dúvida que vem externa vem abalando meu coração. Não, lugar de intimidade é lugar onde não existem duas opções de visão. Ou eu olho para dentro e eu mergulho para tudo aquilo que Deus está fazendo, ou eu nunca conseguirei viver a plenitude daquilo que Ele tem para mim. Vem comigo, irmão, para parecer que está de boa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto nós ficamos distraídos olhando para o lado de fora, pega isso aqui. Enquanto nós estamos distraídos olhando para o que está acontecendo do lado de fora, não iremos perceber o que Deus está fazendo do lado de dentro. É por isso que tem muita gente que entra em crise o tempo inteiro, porque às vezes o nosso coração está dividido. Às vezes Deus te pediu algo para esse tempo, e você não está conseguindo dar, dedicar e entregar o que Ele está pedindo para esse tempo, porque ainda seu olhar está em coisas que não deveria estar, porque você sentou na janela. Só quem senta na janela consegue ter essas duas visões. Você é um pouco mais clara para quem está tentando entender o que eu estou falando e ainda não conseguiu. Tem gente que às vezes tem uma direção específica de Deus e fica com a dúvida e fala: Deus, se for isso mesmo, me dá um sinal. Deus, na sua misericórdia, vai lá e dá um sinal. Aí a pessoa fala: Deus, me dá um sinal para confirmar o sinal. E Deus vai lá e dá o sinal para confirmar o sinal. E aí a pessoa clama e fala: Deus, me dá mais um sinal para sinalizar o sinal sinalizado. E aí acaba que o quê? Deus ainda assim tem vezes que faz, mas isso acaba não sendo suficiente, e a dúvida continua ali. Deixa eu te contar por quê. Porque você sentou na janela. Porque quem ainda consegue olhar para o lado de fora e a informação de fora o colocar em dúvida, é porque está olhando para o lugar errado. Sabe por quê? Porque para quem crê, nenhuma evidência é necessária, mas para quem não crê, nenhuma evidência é suficiente. Nunca basta. Nunca basta, porque está com o olhar dividido. Quando na verdade Deus está nos convidando para um lugar, entenda bem, para um lugar onde muitas vezes o que Ele vai te pedir e o que Ele vai te dizer não faz sentido no nível da razão. Só que Ele está te dizendo: na janela você ainda fica ouvindo o tempo inteiro aquilo que é racional, só que lá dentro é o lugar da fé, que é aquele teto que quebra, queridos, a razão. Ou você se lança, ou você mergulha, ou você nunca conseguirá viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Desculpa eu ser rasgada, mas eu tenho que te falar. Por quê? Porque a janela não é o seu lugar. Vou falar de novo: a janela não é o seu lugar. Vou falar de novo: a janela não é o seu lugar. O seu lugar é um lugar de relacionamento, porque a Bíblia não vai dizer aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. A Bíblia vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Relacionamento não é de vez em quando, relacionamento é sempre. Deus quer nos levar a um nível de intimidade. Agora olha que interessante o que eu aprendo aqui com esse episódio. Eutico, ele estava sentado na janela, e além de ter uma visão dividida, Eutico observava. Pega isso aqui que eu vou falar. Eutico observava enquanto Paulo pregava. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Tem gente que escolhe ficar no lugar da crítica, só olhando, avaliando, pensando, observando, enquanto tem gente que não tem tempo para ficar só observando, porque está executando, está dizendo: não, eu não vim aqui para olhar, eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para mergulhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está comigo? Entenda, querido, tem gente que só participa
quando concorda com seus achismos. Por quê? Porque está num lugar de crítica, está num lugar o tempo inteiro de avaliação. Geralmente quem só observa, gente, vou falar aqui do fundo do meu coração, geralmente quem só observa se torna crítico, e o crítico uma hora cai. Obrigada pelo uau. Quem só observa sempre tem uma ressalva, nunca tá bom. É por isso que tem gente que nenhum pastor serve, nenhuma igreja serve, nenhum ministério serve, nenhum ministro serve, nenhuma liderança serve, nunca nada serve. Sabe por quê? Porque sentou na janela só para observar. Quando Deus está dizendo relacionamento, não cabe só ficar olhando. Relacionamento é para te colocar num lugar ativo, não um lugar de passividade. Porque Deus não quer só fazer em você, Ele quer fazer com você e através de você. O problema de estar nesse lugar de observar e da crítica e de só ficar olhando é que muitas vezes nós nos vamos criando uma dureza no nosso coração. Porque a gente acha, gente, eu vou falar de crente que tem anos às vezes da igreja, tem anos na igreja, anos numa caminhada com Deus, e aí começa a olhar para o outro quebrantado, sendo tocado pelo Espírito Santo, chorando, e ele olha, e todo mundo, um está aqui pulando, o outro está aqui chorando, o outro está ali dançando, o outro está fazendo algo, e ele fica olhando, olhando, e nada toca nele, não sente um arrepio, não sente uma lágrima, não sente nada. O problema não é isso, o problema é achar normal. O problema é começar a achar que todo o resto está sendo extravagante, quando já nada mais mexe comigo. É uma pregação que não mexe, é um texto bíblico que não mexe, é uma oração que não mexe, nada mexe. Deixa eu te explicar algo. Sabe o que isso chama? Lepra. Porque a característica da lepra espiritual, sabe qual é? É insensibilidade. Eu nem sinto, eu não percebo, não me toca. O que me conduz a esse lugar de insensibilidade? A crítica. Eu já me encontrei em momentos na minha caminhada onde eu via Deus fazendo com os outros e eu ficava indignada, porque o problema não era eu ter que viver o que os outros estavam vivendo, mas no mínimo que eu fiquei indignada. Eu falei, não, peraí, se Deus está fazendo, não, por que o povo está chorando e eu não estou sentindo nada? Irmão, eu já ia para o joelho e falei, não admito. Por quê? Porque Deus não me chamou para um lugar de passividade, Deus me chamou para um lugar de relacionamento. Enquanto houver atmosfera, enquanto houver possibilidade de entrega, de rendição e de experimentar mais, eu não quero ficar na janela. Nós precisamos escolher aonde nós vamos estar. Entenda, eu vou ser bem clara. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que a janela não é o seu lugar, em cima do muro não é o seu lugar. Deus está te convidando para entrar do lado de dentro, porque já faz tempo que Ele te chamou. Tem gente que às vezes entrega a sua vida para Jesus e fica empolgado. Você já viu aqueles crentes que começou, fica empolgado? Está em tudo, meu Deus, eu quero viver, eu quero mergulhar. A pessoa está em todo culto e ela está empolgada e está aquele negócio todo, e aí vem aquele crente antigo e olha e fala assim, está no primeiro amor, logo logo passa. Quem já ouviu isso? Falou assim, é porque está no primeiro amor, deixa eu pegar uma caminhada, porque logo logo passa. Irmão, não entenda a frieza como maturidade. Tem gente que quer dar um ar de maturidade, mostrando como que já não se comove com essas coisas, que aquele que está sendo intenso na presença é aquele que está no primeiro amor. E deixa eu te falar, a exortação de Deus à igreja de Éfeso, sabe qual foi? Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque se tem uma coisa que nunca pode ser abandonada, é o primeiro amor. Enquanto tem gente apontando a intensidade como um tempo passageiro do primeiro amor, porque se colocou no lugar da crítica,
Tem gente dizendo: eu não tenho tempo para perder, porque o dia que Ele me encontrou e o dia que eu o encontrei, Ele me cativou, Ele me tomou, e eu não tenho tempo para viver menos. Por quê? Porque quanto maior intimidade, maior revelação. Quanto maior revelação, maior intensidade. Deixa eu falar de novo: quanto maior intimidade, maior revelação. Quanto maior revelação, maior intensidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Que se você já foi mais intenso lá atrás, então tem algum problema. Sai da janela. Pastor, eu já queimei mais. Então sai da janela. Hoje é a sua manhã. Hoje é a sua oportunidade. Por quê? Porque a janela não é o seu lugar. Quem senta na janela, uma hora o sono pesa. Por quê? Porque não está pertinho da palavra. Está lá. Uma hora o sono pesa. Então deixa eu te explicar algo aqui para você entender. Pega isso aqui. Janela produz sono. Sono produz queda. Queda produz morte. Vou repetir para você entender. Janela produz sono. Sono produz queda. Queda produz morte. Lola, por favor, seja mais específica para eu entender. Tudo aquilo que te adormece, uma hora te faz cair. Tudo aquilo que te traz adormecimento. Entenda, irmão, que eu não estou falando de sono normal, de dormir. Eu estou falando de adormecimento espiritual, amém? Tudo aquilo que gera um adormecimento espiritual, que adormece seu coração, traz inércia, traz indiferença, e uma hora te leva a cair. Então posso te dar um conselho nessa manhã? Comece a detectar quais são os ambientes e os relacionamentos que te adormecem espiritualmente. Para quê? Para fugir. Ai, pastora, mas é porque assim. É porque Deus me chamou com propósito. E tem horas assim que as conversas, tudo me desanima um pouco, mas eu estou lá para fazer a diferença. Será mesmo? Porque se existem ambientes que estão te adormecendo ao invés de você despertá-los, então talvez seja um ambiente que você não tenha que estar. Não enquanto você está sentado na janela. Existem, você mais clara, existem amizades, existem conversas, existem lugares, existem ambientes que você sabe que toda vez que você está fervoroso, quando você vai nesses relacionamentos e nessas amizades e nesses ambientes, você dá uma amenizada no seu relacionamento com Deus. Aí dá uma questionada, eu acho que não é tão assim. Deixa eu te falar algo, sai da janela. Não, olha para alguém aí e fala para essa pessoa: sai da janela, que tem uns irmãos que já ficam com sono. Sai da janela. Porque esse não foi o lugar que Deus te chamou para viver. Pastora, peraí, então você está querendo dizer que para eu viver tudo que Deus tem para mim, eu vou ter que ser radical em me lançar? Não tem como viver tudo que Deus tem para nós se nós não estivermos envolvidos, porque senão uma hora o sono chega. Gente, deixa eu falar algo aqui forte para você. Deus não te chamou para vir à igreja, Deus te chamou para ser igreja. Deus não te chamou para ser frequentante da igreja. Isso é o início. Deus te chamou para ser igreja, se envolver, fazer parte, construir, falar: isso aqui é a minha casa, eu faço parte. Porque ficar na beiradinha não dá. Ai, pastor, eu vim hoje para ouvir uma palavra de ânimo. Para ouvir uma palavra para me erguer, para ficar para cima. Que palavra é? Sai da janela.
isso aqui. Toda rotina tóxica que não te permite ter intimidade com Deus precisa ser abandonada. Sabe o que eu aprendo? E eu vou falar isso aqui forte, porque eu já vou começar a ir para o final. Eu quero que, por favor, você pegue isso aqui, que você continue me amando depois do que eu vou falar, porque é mandamento. Ama o teu próximo, né? Então você vai ter que me amar. Mas pegue isso aqui, dá uma cutucada em alguém e fala assim: agora o caldo vai entornar. Vou ser bem clara, tá? Olha isso aqui. Eutico, ele cai. Quando ele cai, a Bíblia vai dizer que ele morre. Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando. O apóstolo Paulo desce, ressuscita Eutico e volta para fazer o que estava fazendo antes até o dia amanhecer. Então deixa eu falar claro: a obra de Deus não vai parar porque você caiu da janela. Você mais rasgada, hein? Vou repetir. A obra de Deus não vai parar porque você caiu da janela. O único que perde em cair da janela é você. Por isso que não teve amém agora. Sabe por quê, gente? Porque vamos falar claro. Às vezes a gente se sente tão um mimo de Jeová que a gente pensa assim, que Deus vai parar tudo para falar assim: nossa, tá desanimado, tadinho, deixa eu. O texto não diz que Paulo chegou lá e começou a passar a mão na cabeça de Eutico e falar: Eutico, por que você estava assim, Eutico? A gente convidou para entrar para dentro. Eutico, ressuscitou Eutico e teve um bate-papo com Eutico, uma palestra motivacional com Eutico, uma DR com Eutico. Não teve nada disso. Paulo ressuscitou e voltou a fazer o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não para. Então o privilégio de participar dela é nosso. É a gente que tem que entrar para dentro e falar: Deus, eu quero mergulhar, eu quero viver. Sabe por quê? Pega isso aqui que eu vou te falar. Porque você tem duas opções. Ou você se escolhe ser Eutico, que precisa sempre do milagre, ou você escolhe ser Paulo, que é aquele que saiu de precisar para manifestar. Entenda uma coisa: todos nós vamos precisar de milagres. Você não é crente por precisar de milagre. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos da manifestação sobrenatural de Deus. Agora existe uma diferença: precisar de milagre, de manifestar aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque manifestação é para quem é íntimo. Então deixa eu tentar dizer de novo: Deus não quer somente fazer um milagre na sua vida. Ele também quer isso. Mas Ele quer que você saia do lugar de só precisar de um milagre, para dizer: Deus, agora eu não estou preocupado com aquilo que vai acontecer comigo. Eu estou querendo saber o que o Senhor quer me usar. O que eu posso fazer, aonde eu posso ir. Porque eu estou com vontade de ser usado. Eu estou com vontade de ouvir a Tua voz, o Teu Espírito, para fazer aquilo que o Senhor está falando. É para falar com fulano, eu vou falar. É para orar por ciclano, eu vou orar. É para abrir portas para ciclano, eu vou fazer. Por quê? Porque eu saí da janela, agora eu sou íntimo. Eu não tenho tempo para perder. Porque se a obra de Deus não para, eu quero embarcar nessa obra. Eu quero fluir para fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é para os íntimos. Isso é para os íntimos. Posso te falar algo? Intimidade não é definida por como você reage no culto. Intimidade não é definida por que lugar você senta na igreja. Você pode estar lá atrás no último banco e dizendo: Senhor, eu quero mergulhar, eu quero me lançar. Eu estou aqui, Deus, porque eu não estou simplesmente para assistir, eu estou para ser participante. Então se o Senhor quer me usar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz comigo como o Senhor quiser. Quem está entendendo o que eu estou falando?
a janela não é o seu lugar. Meio termo não é o seu lugar. Entenda uma coisa: Jesus não entregou 50%, Ele entregou 100%. Por que você acha que quem entregou 100% quer que você entregue 20, 30, 90? Não, Ele quer que você se entregue por completo. Ele quer que a gente possa ter relacionamento. Já falei isso aqui mais de uma vez. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade não é ideia, verdade é pessoa. Você conhece a pessoa de Jesus, e quanto mais você conhece dele, mais liberdade você usufrui. É por isso que quando nós estamos num relacionamento com Deus, eu não tomo decisões sem perguntar para aquele que é o centro o que ele espera de mim. Eu não levanto na minha manhã e simplesmente decido fazer qualquer coisa. Não, eu estou ali antenado e perguntando para o Espírito: Espírito, o que o Senhor quer de mim? O que vai ser hoje? Por quê? Porque eu não estou na janela. Sabe o que é interessante? Que quem senta na janela não valoriza. Pega isso aqui que eu vou falar, que eu vou dar uma cutucada. Já estou acabando. Quem senta na janela não valoriza nem a mensagem, nem o mensageiro. Como assim, pastora? Irmão, qualquer pessoa poderia olhar e falar assim: ah, deve que a pregação estava chata para Eutico dormir. Mas deixa eu te falar, irmão, não era a Lola pregando, não era a pastora Raquel pregando, era o apóstolo Paulo. Não, nada mais e nada menos que o apóstolo Paulo pregando. E engraçado que o único relato de queda é de Eutico, não de todos os que estavam ouvindo até o amanhecer. Por que, pastora? Porque o problema não está no pregador, e o problema não está na mensagem. Vou falar de novo, porque tem gente que só gosta de ouvir uns pregador. Se não era quem eu queria, eu vou embora. Se não era quem é do meu estilo, é porque eu me identifico com o jeito forte da Lola. Se pregar mais meigo, não gosto. Você não vem para atender gosto, você vem para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer. E Ele pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Sabe por quê? Porque quem senta na janela, o problema não é nem o pregador, nem a mensagem, é a falta de interesse no que Deus está querendo dizer. Porque quando eu estou sedento por aquilo que Deus quer dizer, meu irmão, você entra na igreja e já o pessoal da recepção, Deus vai falando com você. Ah, você chega e é o irmão que te abraça e Deus já está falando com você. O abraço que você precisava está aqui. É o povo do louvor que está tocando e já é Deus derramando e falando no seu coração. Sabe por quê? Porque o protagonista é o Senhor, e Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. O problema não estava em Paulo, o problema estava em Eutico, que sentou na janela porque não tinha interesse suficiente ao ponto de ficar aos pés daquele que estava pregando a mensagem. Fique de pé nessa manhã. Pega isso aqui que eu vou te falar. Sabe qual é o pior problema de quem senta na janela? É que se perde no propósito. Aquele culto era um culto de ceia. O texto vai dizer que Paulo vai voltar para fazer o quê? Partir o pão. O culto de ceia era um momento de comunhão. Então Eutico sentou justamente no lugar oposto ao propósito daquele culto, que era a comunhão. Enquanto estava todo mundo lá em comunhão, Eutico estava aqui, isolado. E tem gente que acha que o isolamento é saudável. Quando a Bíblia diz em Provérbios 18:1, vai dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez.
Deixa eu traduzir: quem se isola além de egoísta é insensato. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser indivíduo, Deus te chamou para ser corpo. Mas tem gente que é complicada. A gente, nós somos. Eutico preferiu ficar no cantinho. Sabe aquele negócio que aparenta humildade? Eu preferi ficar no meu cantinho do que ficar lá na muvuca. O povo estava muito afoito com Paulo. Preferi ficar aqui no meu canto. Olha o resultado. Pastor, o que você está querendo dizer? Escolha ficar na muvuca. Se é lá que tem a presença, meu irmão, escolha ficar, do que ficar isolado no lugar de perigo, aonde quando você estiver prestes a cair, ninguém percebe. Eu acho que eu estou sendo clara, né? Para esse lado eu estou. Por isso que eu estou pregando aqui, para ver se esse lado. Entenda, esse lugar é o lugar exatamente oposto ao propósito daquele culto, porque aquele culto era um momento onde Paulo estava partilhando da ceia, um momento de comunhão. O que Eutico fez? Foi exatamente para o lugar oposto do propósito daquele lugar. Por quê? Porque quando eu sento na janela eu me perco no propósito. Quando eu sento na janela eu esqueço por que eu estou ali. Ele perdeu a comunhão com os irmãos, ele perdeu aquele momento. Por quê? Porque aquele culto era um culto específico, para um tempo específico, com uma mensagem específica, com pessoas específicas, para um propósito específico. Então deixa eu ser específica com você. Hoje é específico. Hoje é uma mensagem específica, para um tempo específico, para pessoas específicas, para um propósito específico. Qual é o recado, pastora? Sai da janela. Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu essa palavra, quero que você comece a orar aí no seu lugar. Senhor, nós não queremos ficar na janela. Nós não queremos ficar, Deus, num lugar do quase lá. Deus, nós não queremos ficar numa zona de perigo em nosso relacionamento contigo, aonde as coisas de fora, as coisas do mundo nos abatem, nos abalam. Não. Nós queremos, Senhor, olhar para Ti. Nós queremos focar em Ti. Assim, com seus olhos fechados, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Talvez toda essa mensagem, ela foi pregada só por você. E se foi por você, valeu a pena. Porque eu confesso para você que havia um encargo no meu coração para poder falar isso com muito temor no meu coração. E você que ouviu essa mensagem e você entendeu que você precisa sair da janela. De repente você até hoje nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca reconheceu que verdadeiramente, de uma vez por todas, você quer se entregar por completo. Porque talvez a sua fala até então era para as pessoas que te falavam: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você respondia: calma, vai chegar o dia. Deixa eu te falar, é a desculpa perfeita para ficar na janela. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: sai da janela. Por quê? Porque o sono vem, o sono traz queda e a queda traz morte. E hoje o dia para você tirar todas as desculpas do caminho e dizer: Senhor, tá bom, eu escolho dizer sim, eu escolho me lançar. Ou talvez você é mais específica, você pode até ter anos de igreja, só que você sabe que lá atrás você queimou, mas hoje você está frio, você está fria, desanimada, não tem nada que te empolgue, não tem nada que mexa com você. Você vem porque afinal de contas você sabe como é que é o protocolo de ser crente.
Mas Deus está pedindo para eu te falar nessa manhã: sai da janela. Talvez você nunca parou de frequentar culto, mas você parou de ter relacionamento, e você precisa hoje retornar. Eu quero te fazer um convite, eu quero que você venha aqui na frente, porque a fé sem obras é morta. Eu quero que você dê um passo, você tome uma decisão. Que decisão é essa, pastora, de sair da janela? Eu quero que você venha aqui, porque eu vou orar por você. Eu quero que você tome essa decisão nessa manhã, de se entregar por completo, e dizer: Deus, eu não quero estar pela metade, eu quero me lançar, eu quero me entregar. Eu não quero ficar olhando para fora, olhando para dentro, ficando aí no meio termo para ver se... Não. Deus me trouxe aqui nessa manhã por você. Não importa em qual lugar você está sentado, não importa se alguém vai olhar para você porque você está vindo aqui na frente. O que importa é que você está fazendo uma escolha, e a sua escolha está sendo: Deus, eu não posso, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa dualidade. Eu não aguento mais vir aqui num culto e receber uma dose e achar que isso é suficiente. Não. Eu preciso me lançar. Essa palavra é para mim, essa palavra foi para mim. Eu preciso me lançar. Eu preciso me lançar. Eu preciso me lançar, eu preciso viver tudo. Eu quero sair, irmão, vou falar claro. Eu quero sair da janela. Você que está dizendo no seu coração: eu quero sair da janela. Corre para cá, corre para cá. Você que está aí, ora no seu lugar.